Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, família amada, povo de Deus, família espalhada na face da terra. Não sei de onde você está me vendo, mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você está passando aqui por esse vídeo, você está vendo, ouvindo, né, essa palavra, está me vendo aí, ouvindo essa palavra. Essa palavra não vem de mim. Eu não tenho nada de bom, nem para mim, nem para ninguém. Não tenho nada. Eu olho para dentro de mim e não vejo nada bom. Agora eu vejo o Senhor da minha vida. Ele é tudo de bom para mim e para você. Amém? Então, como está escrito aí no título desse vídeo, eu sou a pessoa mais amada deste mundo. Aleluia. Eu sou. E eu creio que você também é. Você só não se deu conta ainda. Mas você é a pessoa mais amada deste mundo. Não deixe de falar isso. Quando você estiver no espelho, penteando o teu cabelo, lavando o seu rosto, dando uma olhadinha no seu rosto, você fala assim: eu sou a pessoa mais amada deste mundo. E não deixe ninguém mais falar o contrário. Quando alguém falar algo para te desmotivar, você fala: não, eu não posso me acreditar nesse fracasso, porque eu sou a pessoa mais amada deste mundo. E você é amada, eu sou amada. Nós somos amados não por qualquer pessoa, por uma pessoa carnal, uma pessoa pecadora, não. Nós somos amadas e amados por aquele que fez os céus e a terra. Amém? Olha o que está escrito aqui. Eu vou trazer uma palavra para confirmação de tudo isso que eu estou falando. Está escrito na carta de João, no capítulo 3, no versículo 16. Você já sabe o que eu vou falar. Uma palavra conhecida. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera, que está um pouquinho torta. Uma palavra conhecida que todo mundo conhece. Mas eu quero destacar nesta tarde, nesta manhã, nesta madrugada, nesta noite, a hora que você está vendo esse vídeo, é essa hora mesmo. Eu quero destacar essa palavra para você de uma maneira muito especial como ela é. Que fala assim, no versículo 16 do capítulo 3 de João. Amém? Porque Deus tanto amou o mundo. Tem umas versões que falam assim, porque Deus amou o mundo, né? Na minha versão fala assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está vendo que Deus ainda fala aqui individualmente, nessa palavra que fala assim, ó. Cadê, meu Deus? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo... Aqui não está falando todos, está falando todo. Está falando com você, está falando comigo. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí na primeira, né, palavra que fala que Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo. Agora a pergunta é, você se inclui nesse amor? Eu me incluo nesse amor. Eu não tinha certeza, não me incluía não, mas hoje eu me incluo. Então hoje eu posso falar, eu sou a pessoa mais amada que existe nesse mundo. Ninguém, nem nada, nem ninguém vai roubar isso de mim, em nome de Jesus. Não deixe que ninguém... eu estou balançando a mesa, desculpe que o vídeo vai ficar um pouco trêmulo. Mas vocês já estão acostumados comigo, né? Que eu sou assim mesmo. O que importa não é a tremedeira do vídeo, é a palavra. Amém? Então, eu me sinto a pessoa mais amada da face da terra. E eu quero que você se sinta a partir de hoje. Você não deixe ninguém falar o contrário. Nem você mesmo. Até os pássaros estão confirmando aqui, estão cantando ao meu lado. Nem você mesmo pode falar para você, eu não sou amada. Porque eu sou assim? Porque as pessoas não gostam de mim? Mas porque tudo que eu faço dá errado? Por que eu não tenho nada?
Por que eu não tenho um bom emprego? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho uma boa casa? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Por que eu sou pobre? Por que eu não sou rica? É tanta coisa que a gente questiona, né? Muita coisa que a gente questiona. Mas não faço isso mais, não. Eu não faço isso mais. Eu não sou perfeita. Sou cheia de defeito. Pecadora, cheia de defeito. Mas, quando eu olho para essa palavra, eu sei o valor que eu tenho. E esse valor que eu tenho, ninguém vai roubar ele de mim. Eu não vou deixar que ninguém roube ele de mim. Porque quem me deu foi o meu Senhor. Amém? Quem te deu esse valor foi o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não foi teu vizinho, não foi tua vizinha, não foi tua esposa, teu esposo, tua mãe, teu pai, não. Quem te deu esse valor foi o Deus que está acima de todas as coisas. Olha, quando eu parei para pensar, eu até estava falando com a irmã minha, eu amo muito a minha irmã amada, Tereza. Eu estava conversando com ela e a gente fala muito de Jesus. A gente fala muito. Eu acho que eu já falei aqui em outros vídeos dela para vocês, a minha irmã amada Tereza. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo e vou colocar ela aqui para vocês verem a minha irmã amada. Então a gente fala muito, a gente conversa muito sobre Jesus. A nossa conversa é sobre Deus. A gente não conversa sobre nada mais, a não ser que leve a palavra de Deus. Então a gente fica horas falando da grandeza do nosso Deus, quem é Deus. A gente começa a questionar algumas coisas, daqui a pouco a gente coloca Deus na história e a história fica maravilhosa, termina uma bênção, entendeu? Então, nós já conversamos sobre isso, eu falei, irmã, eu me sinto a pessoa mais amada da face da terra. Eu não conheço ninguém mais amada do que eu. Nem você também, nem você conhece ninguém mais amada do que você. Amém? Porque você sabe quem é você diante de Deus. Ah, irmã, eu me sinto uma pessoa tão falha, tão pecadora, tão falha, mas eu também, sou diferente de você não, tá? Mas quando eu olho para o meu Deus, eu olho para essa palavra, que Deus entregou seu Filho, aleluia, Jesus, aqui ó, 16, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho amado, o unigênito, o único Filho de Deus. Deus o entregou por amor. Aleluia, Jesus. Por amor. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, ou seja, nunca morra. Aquele que em Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo crê, nunca morre. Para isso, nós temos que entregar nossa vida a Ele. E se você entregou tua vida a Jesus, você sabe que você não vive mais, é Cristo que vive em você. Você não pode se considerar mais uma coitada, uma pessoa que não sabe de nada, uma pessoa que não sabe falar como eu, que não tenho leitura no linguajar, né? Falando da leitura. Eu sei falar porque Jesus que me ensinou, mas eu não tenho leitura para explicar as palavras direitinho. Mas o que eu falo, vocês entendem, amém? E aqueles que não entendem direitinho, o Espírito Santo vai revelar, vai falar, ela falou isso, pronto, é o que eu quero, que o Espírito Santo revele. Aquilo que eu não sei explicar bonito, as palavras bonitas, como as pessoas que têm estudo sabem. Mas eu não fico triste por causa disso. Ao contrário, eu fico muito feliz. Porque mesmo eu sabendo pouco, eu sei, graças a Deus que cheguei até aprender a ler as letras, o Espírito Santo de Deus me dá essa total liberdade para que eu venha falar sem timidez. Isso é bênção, é privilégio de Deus na minha vida. Isso para mim é um galardão que Deus me deu nessa terra, de eu falar sem timidez, do jeito que eu sei falar, mas eu não estou falando de mim. Talvez se eu for falar de mim, eu vou gaguejar mais ainda, eu não vou falar direito, porque eu vou falar coisas de mim e começo a me engrandecer. Porque quando começa a falar da gente, a gente começa a se engrandecer em algum momento. Ou assim, engrandece ou se diminui demais. Mas não é legal quando a gente começa a falar da gente mesmo, né? Então eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. E a minha fé que me leva a eu crer quem é esse Deus, me ajuda e me ensina como é que eu devo falar dele, da palavra dele, nada de mim. Amém? Então, esse amor
que Deus está falando aqui. Entendeu? Que Deus, porque Deus tanto amou o mundo, tanto amou, aleluia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nunca morre. Amém? Nunca morre aquele que está em Cristo Jesus. Ele nunca morre. E tem outra... Ai, meu Deus. Mexi na câmera. E tem outra palavra que eu quero trazer para você, amém? Não viva 50% diante do Senhor Jesus. Viva 100%. Irmã, você vive 100% de Deus? Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero viver. Agora eu vou dar um exemplo que veio na minha mente. Quando você vai fazer prova na escola, você está estudando, ou já estudou, você queria tirar, quando você estudava para passar na prova, você queria tirar um 5. Na minha época era um 10, que era a maior nota, não sei hoje, né? Na minha época era um 10 que tirava. Não sei hoje se é não. Você estudava na esperança de tirar um 10. Quando você tirava 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, você ficava mais ou menos feliz de 9,5, mas você queria um 10. Na próxima prova, você ia estudar para você tirar um 10. Por exemplo, no final do ano, você queria tirar um 10. Não é assim? Porque o 10 era a nota máxima. 10 era o máximo que você não tinha, não passava, não tinha 11, era 10. E você ficava super feliz, porque você tirou a nota máxima. Então, na presença do nosso Deus, não é o contrário. Nós não podemos viver 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Não. Nós temos que viver 100%. Amém? Porque para isso Deus nos chamou. Jesus nos resgatou das trevas. Jesus veio nessa terra 100% homem, 100% Deus. Deus quer, nós somos cristão. Cristo pequeno. Amém? Os cristinhos pequenos, vamos falar assim. Nós somos Cristo pequeno. Então, esse Cristo pequeno na terra, ele tem que viver 100% na presença de Deus. Ele não pode viver 50%. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito. Não é bem assim. Não, 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 não. Nós temos que viver 100%. Fazer a vontade de Deus 100%. Estudar a palavra. Orar. Buscar a presença de Deus. Como eu preciso de fazer isso todos os dias da minha vida, como você precisa. Há uma sede dentro de nós. O nosso espírito tem uma sede para que nós vivamos em constante oração. Aprenda da palavra para que nós cheguemos 100%. Amém? 100% vivendo na presença de Deus. O único santo 100% é o Senhor. Amém? É Deus, não. A gente não é 100%. Eu vou ser 100% Deus, não, não é isso não. O único 100% Deus é o nosso Pai Criador. Mas nós temos que viver 100% na presença de Deus. Porque quando a gente vive 100% na presença de Deus, nós estamos agradando a Ele, fazendo segundo a sua vontade. Mesmo que a gente caia aqui, daqui a pouco a gente corre, pede perdão ao Senhor, se limpa e o Senhor Jesus vem com as mãos poderosas dele, nos limpa e conduz a gente novamente no caminho. A gente não pode cair e falar assim, agora eu caí, não tem mais jeito. Não, não, não. O nosso Deus, Ele nos dá oportunidade todos os dias, todos os minutos, para que a gente se corrija e viva diante da presença dEle 100%. Amém? Então, minhas irmãs, meus irmãos, povo de Deus, temos que fazer a vontade do Senhor. Tem outra história também, que muitos acreditam. Uma vez salvo, para sempre salvo. E não é bem assim. Jesus nos salvou para que nós vivamos como salvo. Jesus, quando Ele me chamou das trevas, da escuridão, que eu não conhecia a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo, não sabia quem era Ele, conhecia de ouvir falar como Jó.
Eu achava que estava bom. Depois que eu me converti, pronto, estou salva. Estou salva, mas eu tenho que viver como uma pessoa salva. O que é que uma pessoa salva faz? O que é que uma pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, ele faz? Só é você ir na palavra de Deus e ver. Uma pessoa que tem Cristo na vida, ele não pode viver falando da vida dos outros, ele não pode viver praticando coisa errada, ele não pode acreditar em outros deuses, Maomé, levar a fé dele, levar a mente dele, levar a crença dele. Eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Colocar o Maomé, né, eu quero o dinheiro em primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar tem que ser Cristo. E quando você coloca Cristo em primeiro lugar na tua vida, você não consegue fazer mais nada de errado. Você erra porque você é ser humano, como eu acabei de falar. E a gente ainda estamos aqui numa carne, que a carne gosta de pecar. Mas a gente, na mesma hora, a gente reconhece. O Espírito Santo fala assim, olha, você pecou. E você volta rápido. E pede perdão ao Senhor. E você, como eu já acabei de falar, e você continua a sua caminhada. Amém? Então nós temos que ser vigilantes e prestar atenção em tudo isso. Uma vez salvo, temos que viver como salvo. Porque Judas andava com Jesus, lado a lado, e Judas se perdeu. Amém? Olha como a palavra de Deus é. Adão estava no paraíso e Adão caiu. Eita, Deus poderoso. Adão caiu. Meu Jesus. O inimigo, ele estava no céu, né? Lucifer. Ele era um anjo. E ele caiu de lá na terra. E perdeu para sempre. Então, que nós venha vigiar. Que nós venha ter muito cuidado. Que você venha se sentir amada. Que você venha se sentir a pessoa mais amada da face da terra. E você venha viver como uma pessoa amada, porque não tem como, não interessa eu falar que eu sou uma pessoa amada, mas eu não me comporto como tal. Eu só falo, eu sou uma pessoa amada, mas eu não me comporto como tal. Qualquer coisa me tira do sério, qualquer coisa está me tirando do sério, qualquer coisa está me levando, eu levo desaforo para casa, qualquer coisa está me tirando, entendeu? Não é assim. O amado, a pessoa que se sente amada, ela tem paz. Em meio às tribulações, porque ter paz, aonde está tudo em paz é bom, mas a pessoa amada, ela tem paz, aonde, em meio às tribulações, em meio às contradições, ela, mesmo assim, ela tem paz, porque ela sabe quem é o pai dela. Amém? Então, que você venha sentir amada, você venha ter paz, você venha se sentir amada, mas você também venha ter vigilância em tudo isso que eu falei aqui. Amém? Venha ter vigilância no que você faz, no que você age, no que você demonstra para as pessoas, o que você está representando para as pessoas. Você está representando Cristo ou a quem você está representando? Estou falando de mim também, primeiramente comigo. Amém, minha família amada, meus irmãos, minhas irmãs. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não venha achar ou pensar que eu sou a perfeita, não, que eu não sou. Primeiro, eu me coloco na frente. Então, que nós venha ter vigilância. E venha olhar que essa palavra que Deus falou aqui, que está escrito aqui, que Deus amou tanto o mundo, que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não é de qualquer jeito. Crê até o inimigo crer e treme. Amém? Mas que você venha viver a palavra de Deus. A partir de hoje, pelo menos, você tente viver a palavra de Deus. Porque quando a gente está tentando viver, quando a gente está caminhando, o Senhor nos ajuda a chegar no final. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe.
Que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação da palavra dele sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deixa o seu like, comente nesse vídeo. Momentos de Fé com Ana Lúcia. Me ajuda a semear a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.